privilégio, alegria, cultuar a esse Deus maravilhoso, Criador, Senhor e sustentador, Salvador de nossas vidas. É um prazer poder estar cultuando ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, na condição de servos e discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, alguns versos aqui da palavra do Senhor. Versículo 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Versículo de número 13, o que tem acontecido aqui, uma prática de nossa igreja, louvado seja o Senhor por isso. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Versículo 14, no momento de lutas, desafios, perseguições, injustiças, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que coisa linda. Verso 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Versículo 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Versículo de número 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu li alguns versos desse capítulo 12 de Romanos, a constituição da fé cristã, segundo alguns estudiosos, essa linda carta do apóstolo Paulo, mas quero incentivar você a ler todo o capítulo 12, quero incentivar você a ler toda a carta de Romanos, aos Romanos, quero incentivar você a ler todo o Novo Testamento e quero incentivar você a ler toda a palavra de Deus. Oremos ao Senhor, estaremos ouvindo o pastor Redney apresentando os cânticos, depois irmão Carlos César trazendo a mensagem. Tenho certeza que o nome do Senhor há de ser glorificado e a igreja do Senhor há de ser edificada mais uma vez. Ah, Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento em que nós paramos como igreja para prestar culto ao Senhor, para te exaltar, para te glorificar, para declarar o nosso amor, para declarar a nossa alegria em servir ao Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Quantos versos abençoados e abençoadores. A tua palavra nos ilumina, nos orienta, nos fortalece. A tua palavra nos alimenta espiritualmente falando. E, ó Deus, obrigado pelo privilégio de termos acesso à tua palavra, de meditarmos e estudarmos a tua palavra, extrairmos da tua palavra orientações e ensinamentos preciosos e valiosos para as nossas vidas. Eu rogo a bênção do Senhor sobre todos que participam desse culto, sobre todos os membros da Igreja Batista Betel, sobre todo o teu povo, o mundo afora espalhado, e pedindo que o Senhor esteja usando mais uma vez teu servo, o pastor Redney, na apresentação dos cânticos, e teu servo, o missionário Carlos César também, nesse momento, ó Deus, da entrega da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deus habita no meio dos louvores. Louvemos ao Senhor com alegria e com entusiasmo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Graças e paz. Vamos adorar o Senhor através dos cânticos. Com gratidão por aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas. A canção declara isso, ela diz assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, um nome sobre todos pelo qual existo. Tirei minha provisão. O Senhor é a minha paz. Te amar, Deus presente sempre está. É o Elion, tudo ao meu lado, não há Jeová. Dizer que ele não via minha
minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor. Um nome sobre todos, pelo qual existo. Tirei, Deus, da minha provisão. O Senhor é a minha paz. Te amar, Deus presente sempre está. É o Eliú, outro igual não há, não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que tu e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que tu e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, tudo governa, tudo governa. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Em 1979, me converti e aprendi que a palavra, a oração e o cântico de adoração ao Senhor, isso através de uma vida de fé, de comprometimento, de consagração, de dedicação ao Senhor, e isso faz com que o cristão esteja alicerçado, fortalecido. E como é prazeroso estudar, meditar na palavra do Senhor, cantar louvores ao Senhor. E o louvor ao Senhor liberta o coração aflito, liberta o coração abatido. E a oração, como diz a palavra do Senhor, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar, orai continuamente, ou tenham uma vida que seja praticando a oração. Ou seja, ele está dizendo, sejam constantemente praticantes da oração. Orai constantemente. Tenham a mente, o coração, a alma, a vida em sintonia com o Senhor. A vida, a mente, o pensamento sempre presente, sempre voltado para o Senhor, para as coisas do Senhor. Louvamos a Deus, porque a Igreja Batista Betel tem sido uma igreja que tem valorizado a intercessão através da sua membresia, através do Ministério de Intercessão, ministério também aí de mulheres de nossa igreja, e Deus também despertando homens de nossa igreja para a importância desse ministério. E há de despertar e todos estarem envolvidos, homens, mulheres, jovens, rapazes, moças, juniores, adolescentes e crianças, em nome do Senhor Jesus. Então, palavra, oração e cânticos de adoração e de louvor ao Senhor
fazem com que o cristão esteja exaltando, glorificando o nome do Senhor e tendo uma vida alicerçada em Deus pela fé em Cristo Jesus. Querido, bondoso, amado, eterno Deus, depois de lermos a Tua palavra, depois da oração, depois de cânticos tão edificantes, estamos agora nesse momento de intercessão, clamando a Deus por todos que participam desse culto, por todos que estão lançando para o Senhor uma ansiedade, uma inquietação, apresentando um pedido de oração diante do Senhor, seja de natureza espiritual, familiar, emocional, na área da saúde, na área financeira, na área da educação, ó Deus. Tu conheces, tu sabes o que o teu povo está apresentando diante do Senhor. E nós clamamos, intercedemos, ó Deus, por essas petições, por essas orações, por esses pedidos que estão sendo apresentados diante do Senhor, rogando a manifestação da tua graça e do teu poder, que tem se manifestado sobre as nossas vidas, mas que esteja se manifestando, ó Deus, com muito mais poder, com essa autoridade que o Senhor tem como Criador, como Deus. Ensina-nos, ó Deus, a descansarmos, a confiarmos muito mais no Senhor, a lançar para o Senhor as nossas inquietações, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Eu rogo por essas vidas que participam nesse instante desse culto. Eu rogo pela Igreja Batista Betel, pelos missionários, por todo o teu povo, o mundo afora espalhado. Eu rogo e intercedo também pela igreja perseguida. Eu faço esta oração e levanto esse clamor em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. É preciso crer no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram diante do autor da nossa fé, da nossa vida. E agora, prepare o teu coração, porque Deus sempre fala, mas é importante que você esteja disposto a ouvir a voz de Deus. Boa noite, graça e paz, boa noite a todos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesta noite, aonde provavelmente você esteja aí enroladinho no seu cobertor, uma noite chuvosa como essa, e há pouco nós estávamos falando sobre quitutes, sobre delícias culinárias, e provavelmente você esteja, se não agora, mas estará em breve, se banqueteando dessa janta maravilhosa, dessa sopa suculenta que acabara de fazer. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja o nome do nosso Deus, pela sua providência. Mas o banquete maior está por vir, não por conta desse que vos fala, mas de acordo com aquilo que é extremamente verdade, é que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nessa noite, nós iremos fazer menção da palavra, da santa e poderosa palavra de Deus. Andrew Fuller, o homem que estimulou aqueles que ficaram enquanto Carey, aquele que foi à Índia levar as boas novas, ele, em sua extrema piedade e sabedoria, ele disse uma frase, e essa frase eu recitarei agora. Andrew Fuller disse o seguinte, em uma reunião ali
na Inglaterra, ele disse que o evangelho é como um banquete. E o seu trabalho, o nosso trabalho, é chamar os convidados. Sendo assim, nesta noite, nós nos banquetearemos com a palavra de Deus. O Senhor, com todo o seu poder e a sua maravilhosa graça, nos suprirá de toda a necessidade. E como não deixarmos de citar algumas situações em que, nesses últimos dias, nós estamos vivendo. Essa semana que se iniciou, eu estava com a minha família assistindo um filme indiano. E aqui fica a dica, irmãos, os filmes indianos, os filmes turcos, os filmes orientais, são filmes extremamente bons, são filmes que trazem uma mensagem de extremo impacto, apesar de que aos nossos olhos a cultura oriental ela soa até como de alguma forma opressora. Nós temos bons escritores e autores indianos e turcos. E esse filme indiano, o irmão César tem a cultura, louvado seja Deus por isso. Mas não é uma questão de cultura, é uma questão de que os filmes ocidentais, americanos, espanhóis, não tem como nós assistirmos com as nossas famílias, e vocês sabem os motivos. Os filmes orientais, eles ainda estão mantendo ali a questão do conservadorismo. Pouco se vê palavrão, pouco se vê sexo, quase nunca tem uma cena de apologia à droga, enfim, informação. Mas enquanto nós assistíamos o filme, e o filme indiano, e não é novidade para ninguém, que a cultura hindu ela é organizada por castas. Né? As castas, existem uma série de castas que elas organizam a sociedade, elas trazem a direção socioeconômica ali na Índia, apesar de que algumas décadas atrás, leis sancionadas acabaram por deixar escrito que o sistema de casta ele foi abolido. Porém, na prática não é assim. Na prática, ainda a sociedade é organizada por casta. E numa cena desse filme, uma garotinha e uma mulher conversando, a mulher sentou no local e chamou a garotinha para sentar. Essa mulher, ela era de descendência hindu, porém ela foi criada em Londres, ela voltou por uma questão familiar. E quando ela sentou nesse local, ela chamou a garotinha para sentar do lado dela. E daí a garotinha não quis ir. A garotinha falou, não, minha casta não permite eu sentar nesse local. Quer dizer, a influência socioeconômica ainda é muito viva. E daí, lá no filme, a mulher convenceu a garotinha a sentar, e daí o filme se desenrolou. Porém, essa ideia ficou muito viva na minha mente. E na mente dos meus filhos também, depois nós oramos e conversamos. Nós estamos vivendo um momento agora, no Brasil, que essa questão da socioeconômica, ela também está evidente, ela está polarizada ao extremo. Nós, no Brasil, temos rotulado muitas coisas, e esse rótulo é um rótulo que marginaliza a forma de que, momentaneamente, inclusive os governantes estão agindo, é rotular. Os rótulos, eles marginalizam. Ou você é de A ou você é de B. E você sendo de B, você fará de tudo para atacar o A. E você sendo de A, você fará de tudo para atacar o B. E denegrir a imagem do B. E daí o B revida, denigre a imagem do A. E daí fica aquela balbúrdia. As farpas, elas são trocadas. E fica uma coisa muito violenta. Por mais que as nossas leis digam e nos informem que nós vivemos em uma democracia. Porém, na prática, não é bem assim. A Bíblia nos ajuda a resolver isso, ela nos orienta a resolver isso. Ela, de forma muito clara,
e prática, ela nos traz um norte para como o cristão precisa se comportar e se portar diante dessa polarização, onde tudo é rotulado, e isso afeta também a questão socioeconômica. A economia está sendo afetada também por isso. Pensando nisso, existe uma carta na Bíblia que fica ali entre Tito e Hebreus, que pouco nós fazemos menção dela, pouco nós nos debruçamos dela para degustar e debulhar, extrair dela os princípios. Uma carta que contém apenas 25 versículos, e ela trata de uma questão que nós estamos vivendo agora. E daí nós convidamos os irmãos que abram as nossas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Está entre Tito, Hebreus, Novo Testamento, e seguindo o estímulo do pastor Sérgio, nós também estimulamos aos irmãos que leiam a carta de Filemon. E daí não só leiam a carta de Filemon, mas leiam Tito e Hebreus. E daí não leiam só Tito e Hebreus, mas leiam as outras cartas do Novo Testamento. Leiam o Novo Testamento e, consequentemente, leiam também o Antigo Testamento. Filemon, Novo Testamento. Nós iremos ler os 25 versículos para que nós consigamos, à luz do Espírito, aprender mais e mais com a palavra do Senhor. Filemon, nós leremos a partir do versículo 1 ao versículo 25. Está escrito assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Ora, para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele, antes, lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão,
Gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escreva no certo que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Vamos lá, irmãos. Vamos juntos aqui discorrer de forma rápida e objetiva aquilo que, biblicamente, o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Paulo escreve a Filemon para que Filemon receba de volta o seu escravo fugitivo, Onésimo, como irmão em Cristo. Paulo está preso e, em sua prisão, ele escreve diretamente a Filemon. É a única carta que tem um endereço único, a única carta do Novo Testamento que é objetiva. E essa carta, essa epístola, ela oferece um exemplo da mais alta sabedoria quanto à maneira de se viver, quanto à maneira pela qual os cristãos devem administrar os assuntos sociais com base nos princípios elevados do cristianismo. Nós não vamos ver nessa carta nenhuma doutrina clara, nenhuma direção teológica evidente. Porém, há um ensino de extrema importância que atinge diretamente a vida social. E nós veremos o quanto essas instruções de Paulo a Filemon, naquela sociedade, faria uma diferença transformadora. Com isso, nós aprenderemos juntos que a mesma palavra que fez o efeito naquela sociedade é a mesma palavra que precisa fazer o efeito nos dias de hoje em nossa sociedade. Paulo está escrevendo para resolver uma situação de extrema complexidade, uma situação complicadíssima. E muitas vezes nós nos apegamos ali no livro de Atos, no capítulo 2, e nós achamos que na igreja primitiva não tinha problemas, muito pelo contrário. Haviam problemas complexos, inclusive problema de relacionamento, falta de comunhão. A carta de Filemon, ela está intimamente associada em Colossenses. Nós vimos alguns nomes em comum, tanto na carta de Filemon quanto na carta de Colossenses. Aparentemente, Tíquico foi quem carregou em uma lote, assim, se podemos dizer, ou em uma viagem, tanto as instruções à igreja em Colosso, quanto essa carta a Filemon. Filemon é membro da igreja em Colosso. Por isso, as mesmas pessoas citadas nas duas cartas. E mais, na casa de Filemon havia comunhão, havia uma igreja ali. Diferentemente do que nós associamos à igreja no dia de hoje, quando nós pensamos em templo, em prédio, CNPJ, CPF, a igreja, ela nasceu nos lares. A comunhão compartilhada da palavra de Deus, cântico, oração, leitura bíblica, era extremamente vivido nos lares de forma espontânea. Ali, na casa de Filemon, havia uma congregação. E Paulo escreve a Filemon da prisão. E havia um pedido de Paulo. Paulo pede para que Filemon receba Onésimo favoravelmente. Onésimo, ele era escravo de Filemon. Filemon era um senhor de escravos. Filemon era um irmão de destaque, era um irmão
de recurso financeiro na igreja em Colossos, porque para se ter escravos precisava de recurso. Onésimo, então, pega aquilo que estava ao seu alcance na fuga e parte de Colosso para Roma, porque era em Roma que Paulo estava preso. Essa carta, ela vem na sequência ali, no finalzinho de Atos, quando Paulo está preso em Roma. Filemão provavelmente estaria de cabelo em pé, não só preocupado com Onésimo, mas preocupado também com o desfalque financeiro que Onésimo fez a ele. Imagine você e eu, um escravo fugindo, tudo de valor que ele viu pela frente, provavelmente ele levou, porque senão ele não conseguiria chegar a Roma. São milhares e milhares de quilômetros de distância entre Colosso e Roma. E provavelmente nesse caminho Onésimo foi se desfazendo daquilo que ele tinha pego para ele conseguir chegar em Roma. Onésimo, um escravo. Filemão, um senhor de escravo. Filemão, convertido ao cristianismo através da vida de Paulo. Onésimo, pelos planos de Deus, encontra Paulo em Roma. Paulo prega a Onésimo. Onésimo se converte. Daí agora, então, nós temos duas distinções econômicas totalmente opostas, porém, servindo ao mesmo Senhor. Agora, não mais há uma relação à luz dos ensinos de Cristo Jesus entre Senhor e escravo, mas agora há uma relação entre irmãos. Agora a grande X da questão, como se viver isso? Como colocar isso em prática? Paulo dá toda a instrução. Nós não podemos esquecer que a escravidão no mundo antigo era algo bem comum. Os grandes filósofos, eles diziam que os escravos naquela sociedade eram como ferramentas vivas à disposição do ser humano. A maldade do mundo antigo, ela era tão impressionante que os reis, os senhores de escravos, ao degustar alguma bebida, a comer alguma comida, para saber se estava ou não envenenada, ele mandava com que o escravo comesse primeiro. Ou mais, se quisesse ser testado o efeito daquele veneno, ele veria na vida daquele escravo tamanha maldade e tamanha simplicidade a escravidão era tratada. Agora, esse contexto que estava fora da igreja está inserido dentro da igreja. Um senhor de escravo e um escravo, ambos convertidos ao cristianismo. E não só isso, um senhor que foi roubado e o ladrão convertido ao cristianismo, tendo que conviver a partir da orientação de Paulo. Isso é uma loucura aos nossos olhos. Isso é extremamente impactante. Isto é sensacional. O desejo de Paulo era que Filemão e sua casa experimentassem a graça de Deus. O caráter e o comportamento de Filemão já era conhecido por Paulo, porque através da vida de Paulo que Filemão tinha sido alcançado. As razões de tanta gratidão de Paulo pela vida de Filemão era por causa da vida prática de Filemão, amor e fé. Amor demonstrado de forma prática ali entre os irmãos de Colosso. Fé, porque cada vez mais as pessoas convertiam-se ao cristianismo. As pessoas entregavam-se a Cristo Jesus. Por isso, Paulo deixa bem claro a Filemão que havia a necessidade de se ter um comportamento digno do cristianismo. E daí,
nós vamos perceber que lá no versículo 6, Paulo diz a Filemão assim: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja o quê? Eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Agora é a prova dos 9, Filemão. Agora nós vamos ver se há eficácia na tua fé. Agora nós vamos ver se de fato você praticará o amor. Agora nós vamos ver, Filemão, se você exercerá aquilo que Cristo Jesus orienta. Nós percebemos a intervenção soberana e transformadora de Deus na vida do escravo. Um escravo, outra hora ladrão, um escravo marginalizado pela sociedade, porém alcançado e transformado pelo Evangelho. Anteriormente, inútil, mas por causa da transformação em Cristo Jesus, ele passa a ser útil. E daí então, Paulo diz a Filemão que, ao invés dele mandar, ao invés de Paulo exercer a sua função de apóstolo, no versículo 9, ele diz que preferia fazer um apelo com base no amor. Aquele amor cristão, um amor baseado em exemplo, um amor baseado em prática. Paulo estava numa fase avançada da sua vida. Paulo já estava velhinho na sua caminhada cristã. Paulo recorreu ao amor e não à imposição. Paulo apela a Filemão: Filemão, receba o meu filho que gerei na cadeia. Filemão, receba novamente este irmão em Cristo Jesus. Inimaginável nos nossos dias. Imagine você e eu, Filemão, pegando essa carta e lendo essa carta. Filemão falando: o que Paulo está me pedindo? Paulo não sabe o que esse rapaz acabou de fazer há pouco tempo. Paulo não está entendendo o tamanho da grandeza que ele está me pedindo. Ele está me pedindo que eu receba o ladrão que me roubou. E não só isso, ele fugiu. Ele denegriu a minha imagem. Ele, como escravo, ele fugiu. E Paulo diz: Filemão, receba-o de volta. De maneira nenhuma nós vamos ver as Escrituras sancionando a escravidão. Em nenhum momento nós vamos ver as Escrituras incentivando uma anarquia. Em nenhum momento nós vamos ver as Escrituras incentivando uma rebelião no sistema do governo. Nós não veremos. Nós vamos ver os princípios do cristianismo estabelecidos e sendo praticado. Com isso, o findar da escravidão seria inevitável. Os escravos, eles não tinham familiares. Ao invés disso, os escravos, eles eram apenas ferramentas nas mãos dos seus senhores. Um escravo fugitivo se tornara um crente. E daí Paulo diz a Filemão, como um crente, para não mais enxergar a escravidão numa estrutura social, mas para enxergar agora a escravidão com a ótica do Evangelho, com a ótica do cristianismo. Os escravos deveriam continuar trabalhando para os seus senhores, contudo, como se estivesse servindo ao próprio Cristo. E os seus senhores deveriam ter em mente e também ter um bom relacionamento com os seus escravos, não mais olhando para o escravo como escravo, mas como participante de uma família celestial, servindo ambos ao mesmo Senhor, praticando ambos as mesmas orientações, deixando de lado todo e qualquer status social, deixando de lado toda e qualquer postura
econômica, a fim de que o nome de Cristo fosse glorificado. Inevitavelmente, Paulo usa um trocadilho de palavras em relação ao nome de Onésimo, que significava útil, lucrativo. A palavra grega para mostrar a utilidade é eucrestos, soa como uma palavra para Cristo, Christos. A palavra grega para inútil é acrestos e soa como uma palavra para acristos, que significa sem Cristo. Esse jogo de palavras ele é proposital da parte de Paulo. Paulo fez esse trocadilho de propósito, a fim de que seu apelo a Filemão fosse recebido de bom grado, visto que agora Onésimo faz parte do povo de Deus. Filemão deve tratá-lo como participante deste povo e não mais como escravo. Paulo continua, sabendo de total risco, e ele diz a Filemão: manda-o de volta. Agora, pense em Onésimo. Paulo vira para Onésimo e fala: certo, Onésimo, você se converteu ao cristianismo. Com certeza, Onésimo relatou a Paulo aquilo que ele tinha feito. Aí Paulo vira para Onésimo e fala: agora, meu irmão, nova criatura em Cristo Jesus, volta lá e se acerta com Filemão. Volta lá e busca em Filemão o conserto. Imagina a cabeça de Onésimo. Onésimo falou: o quê? Toda essa viagem de volta, milhares e milhares de quilômetros de volta, tendo a certeza de que a lei romana, a lei da sociedade, permitiria Filemão matar Onésimo. Onésimo falou: eu corro risco de morte, eu vou ter que voltar, Paulo. Paulo diz: meu irmão, volte lá. Ao invés de você mudar de igreja, ao invés de você passar a congregar aqui em Roma, se assim podemos dizer, ao invés de você tocar a sua vida como se nada tivesse acontecido, negativo, né? Volte. E você vai voltar com Tíquico. E você, junto com Tíquico, é quem vai entregar essa carta na mão de Filemão. Irmãos, isso é enlouquecedor. Nos coloquemos no lugar de Filemão e no lugar de Onésimo. Que loucura é essa? Pois é. Aquilo que é loucura aos olhos do mundo, para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. O Evangelho, ele faz nova toda a criatura, e não apenas partes dessa criatura. Só há uma totalidade do alcance do Evangelho na pessoa se houver uma disposição total dessa pessoa. E se essa carta está aqui no cano, se essa carta nos alcançou, é porque Onésimo voltou com Tíquico e é porque Onésimo chegou lá e se retratou com Filemão. O risco de morte era muito claro. Daí, Paulo diz que ele poderia ficar com Onésimo, mas ele não quis fazer, ele não quis ficar com Onésimo sem o consentimento, sem a permissão de Filemão. Paulo provavelmente tenha dito a Onésimo: Onésimo, volte lá, confie nesse Jesus, nesse Cristo que você entregou a sua vida, porque agindo ele ninguém impedirá, e tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Volte lá, meu irmão, volte lá, confie em Deus. Provavelmente nós não entenderíamos, como humanamente nós não entendemos. Onésimo viajou quilômetros e quilômetros de distância. E daí nós vemos a soberania de Deus conduzindo a história de Onésimo e de Filemão.
providência de Deus evidenciada. E mais, Paulo diz a Filemão, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Filemão, não reaja na carne. Filemão, se prepare, Filemão. Não retribua o mal com o mal, Filemão. Filemão, não queira resolver as coisas com base no seu direito. Filemão, provavelmente tenha sido a permissão de Deus que tudo isso acontecesse, para que a partir de Cristo Jesus, vocês vivam juntos por toda a eternidade. Não reaja na carne. Não reaja com o seu braço forte, Filemão, mas pratique o amor e a fé incutida em você por causa do Espírito Santo. Não mais como um mero servo ou escravo, receba Onésimo de volta, Filemão, embora ele ainda seja escravo, mas acima de escravo, receba como um irmão amado. Paulo enfatiza a unidade, a igualdade, acima de qualquer divisão, colocando o senhor e o escravo de igualdade de condições, não de acordo com a sociedade, não de acordo com as castas, não de acordo com a conta bancária. E provavelmente Filemão devia contribuir, e muito bem, para a igreja em Colossos que estava nascendo. E Paulo orienta Filemão, não é de acordo com a sua produção que você deve reagir, Filemão. Não é de acordo com os seus achismos e com o seu direito que você precisa receber Onésimo de volta. Mas por causa de Cristo, por causa do Evangelho, unidade com igualdade, sem divisões, sem rótulos, sem lembrança do passado. Todos agora pertencentes de uma só família. E Paulo diz, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo continua, e se ele me deve alguma coisa, ponha na minha conta. Perceba que Paulo não agiu assim, ó, Filemão, volta lá, tem que voltar, meu irmão, volta lá, e cara, cada um com seus problemas, veja lá o que vai dar, eu não tenho nada a ver com isso, minha parte eu fiz, preguei o Evangelho, você se converteu, agora até aqui eu fui. Agora contigo e com Deus, Onésimo, volta lá e se acerta com Filemão. Filemão, seguinte, recebe Onésimo aí, e o que vocês acertarem está acertado. Negativo. Paulo dá um exemplo máximo, orientando a prática de Filemão. Receba-o de volta, como se estivesse recebendo a mim. E mais, se ele me deve alguma coisa, coloque na minha conta e eu pagarei, Filemão. E daí Paulo não poderia passar desapercebido e dar uma pequena cutucadinha em Filemão, dizendo, para não dizer, Filemão, que você deve a sua própria vida a mim. Contudo, Paulo tinha plena consciência, confiança da obediência de Filemão. E Paulo sabia que Filemão faria aquilo que o cristianismo o induzia a fazer. Paulo termina assim, ó. Além disso, versículo 21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. E daí Paulo, já de forma descontraída, diz, aí, Filemão, coloca água nessa sopa, prepara aí um cobertor, um travesseiro que eu estou chegando, hein? Paulo termina assim, ó. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, e espero poder ser restituído a vocês.
E daí ele finaliza a carta dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Paulo diz: Filemão, estou chegando aí, meu irmão, para ver com os meus próprios olhos o poder transformador do Evangelho na tua vida, Filemão, que alcançou, através da minha vida, a vida de Onésimo. Com isso, a igreja que se reúne na casa de Filemão, consequentemente, seria também edificada. Porque, com certeza, além de Arquipo, os outros irmãos que faziam parte daquela congregação tinham a informação da fuga de Onésimo, porque sempre tem aquele irmão que dá com as línguas nos dentes. E um fato como esse, uma fuga de um escravo, não passaria despercebido assim. Que carta maravilhosa, irmãos. Que ensino sensacional. Que coisa linda, magnífico, formidável, extraordinário. A sociedade, ela sendo impactada pelo Evangelho. Pense na sociedade romana, uma sociedade truculenta, uma sociedade opressora. O rei não aceitava a ideia de se ter outro rei. O rei queria ser adorado como divino. Toda e qualquer manifestação ali em Roma, ela era abafada com violência. A escravidão era banal. Contudo, a escravidão e essa sociedade começa a ser transformada pelo poder do Evangelho. A vida socioeconômica de Colosso começa a ser transformado não somente pelo conhecimento cognitivo decorado, mas praticado. Em nome do Senhor Jesus, irmão. Essa sociedade em que nós vivemos agora, ela de maneira nenhuma será transformada por qualquer reforma tributária, reforma constitucional, mudança de ministro da economia, mudança de governo, mudança de presidente. Não. Não. Porque todos esses que exercem um poder sobre as nossas vidas, um poder terreno, a essência deles é pecadora, tanto quanto e a minha a sua. E a solução para o pecado é Cristo Jesus. Por isso, a nossa esperança precisa estar em Cristo, porque Ele é o agente majoritário de toda e qualquer sociedade. E nós hoje somos escravos desse Cristo, somos escravos desse Rei, para que a nossa escravidão seja usada como ferramenta a fim de que o poder dele seja manifesto hoje, agora. Da mesma forma que foi com Filemão, da mesma forma que foi com Onésimo, da mesma forma que aconteceu ali com os irmãos que se reuniam na casa de Filemão. A grande pergunta é: a autoridade de Paulo para com Filemão e para com Onésimo. Paulo falou para Onésimo: volta. Onésimo voltou. Paulo falou para Filemão: receba-o. E Filemão o recebeu.
Nós podemos conjecturar que em algum momento esses homens entraram em crise, ficaram se questionando: Filemão, receber de volta, que loucura, Onésimo, eu tenho que voltar, o que é isso? Contudo, eles não se deixaram levar pela inclinação pecaminosa, mas reconheceram a autoridade de Deus sobre a vida de Paulo e obedeceram a Paulo. Aí a pergunta que nós fazemos nessa noite é: quem hoje tem essa autoridade como ferramenta de Deus sobre mim e sobre você? Outra perguntinha: sobre quem eu e você, como ferramentas de Cristo, temos exercido essa autoridade, sem opressão, sem chantagem emocional, sem jogar nada na cara, sem cobrar favor, única e exclusivamente por depender de Cristo. Paulo até disse que poderia mandar, mas ele não faria isso, porque ele esperava que Filemão fosse espontâneo na sua ação e não forçado. De forma espontânea. Quem tem sido autoridade na minha e na sua vida? E de forma espontânea, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida de quem nós temos exercido essa autoridade. Sem imposições socioeconômicas, sem imposições de favoritismo. Paulo dá uma lição de extrema imparcialidade. Em nenhum momento Paulo se deixou levar pela posição de Filemão, nem tampouco, em nenhum momento, Paulo denegriu a imagem de Onésimo, mas houve unidade com igualdade, autoridade sem autoritarismo. Isso é enlouquecedor. Eu fico agora embriagado pela palavra de Deus. Isso é sensacional. Isso traz crise para a nossa vida. A gente precisa se enquadrar nisso, em nome de Jesus, e não se enquadrar. E o pastor Sérgio leu isso antes de nós iniciarmos na abertura do culto, Romanos 8, e não nos conformar com o padrão deste mundo. Ele leu os versículos, Romanos 12, ele leu os versículos anteriores, mas lá no início, Paulo começa a sua linha de raciocínio dizendo o quê? Não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas o quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente renovada, escravo de Cristo Jesus, mente renovada, ferramenta nas mãos do grande eu sou, a fim de que hoje, essa sociedade seja transformada para o louvor da glória do nosso Deus, aquele que vive e reina para todos sempre, e vivo está, e vivo está, e vivo está. Aprendemos e vimos nessa noite o encorajamento, a aplicação completa do princípio de igualdade entre os irmãos em Cristo por meio do perdão. O escravo foi perdoado, o ladrão foi perdoado, porque o Senhor, Filemão, seguindo a orientação de Paulo, sabia que ele, como pecador, tinha sido perdoado por Cristo Jesus. Essa carta, irmãos e irmãs, queridos e queridas, mostra um exemplo máximo e nobre e adorável do amor cristão. Nós vemos Paulo se expondo por causa de um ladrão. Nós vemos Paulo se expondo
por causa de um pobre escravo. No entanto, não há força de Paulo nessa exposição. Paulo faz isso com satisfação e gratidão. E não só faz isso, mas ele estimula o Onésimo a fazer. Vamos parar para pensar um pouquinho na nossa vida. Nós não temos um pouquinho de Onésimo? Vamos aumentar a nossa cosmovisão. Nós, que tanto somos devedores a Cristo, não tivemos a nossa dívida perdoada? Amorosamente, espontaneamente, o Senhor Jesus abriu mão da sua glória para perdoar os meus e os seus pecados. O Senhor Jesus se despojou para ir para a cruz, para cancelar a cédula de dívida, que era contrária e prejudicial a nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Essa carta, ela ilustra as novas boas de Cristo Jesus, quebrando toda e qualquer barreira, principalmente uma barreira que nós insistimos tanto em manter entre nós, a barreira socioeconômica. O Evangelho quebra essa barreira. O Evangelho rompe essa barreira. O Evangelho transpõe essa barreira. O nosso grande desafio é, irmãos, deixar que o Evangelho remodele a nossa abordagem nos nossos relacionamentos, ao ponto, quando nós testemunharmos um comportamento divisivo e desumanizador, nos posicionarmos e não simplesmente virarmos o nosso rosto de lado e dizer assim, ó, não é comigo, não é com o meu círculo de amizade, não é com aqueles que socioeconomicamente pertencem ao meu grupo, então não tenho nada a ver com isso. Esse não é um ensino bíblico. Esse não é um ensino cristão. Divisão e falta de amor não provém do Senhor. É uma inclinação do meu e do seu coração. Aquilo que a Bíblia chama de obra da carne. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, motivados pela gratidão a Deus, com o desejo de perdoar, assim como nós fomos perdoados, e produzir reconciliação, é que nós não devemos nos expor nas mãos do Senhor. E se por algum momento nós estivermos numa posição de poder, devemos usar essa momentânea posição em favor do outro e amá-lo, restaurando a igualdade. Por outro lado, se nós estivermos abaixo do poder, ainda assim, nós devemos amar generosamente e abraçar aquele que está exercendo poder sobre nós, numa condição de igualdade perante a Cristo. Para encerrar, o mundo em que vivemos continua dividido de várias formas, com extremas
disparidades sociais e econômicas, separando as pessoas. Mas o amor de Cristo convida o mundo e nos convida a nos unir em um só corpo, a viver em uma só unidade, a fim de que o nome do nosso Deus seja glorificado. E agora, eu lembro de um texto, João 17, para que nós sejamos um, assim como o Pai em Cristo é, para que o mundo creia, parafraseando, que Cristo foi enviado como Filho de Deus. Se entre nós não conseguimos viver isso, o mundo não crerá que Jesus, que tanto nós nos orgulhamos e batemos no peito e dizemos que servimos, o mundo não crerá que Jesus é o Filho de Deus. A partir de nós, unidade, igualdade, reconciliação, perdão. Mas eu já perdoei tanto, eu não perdoo mais. Eu não, só eu que perdoo, pô. Só eu, né? Provavelmente, em algum momento, ou isso passou na sua mente, ou você ouviu isso. Eu não perdoo mais, só eu que perdoo, pô. Sou eu que perdoo, sou eu que perdoo, sou eu. Pois é. Mateus 18, do versículo 21 ao versículo 35. Os discípulos questionam o Senhor: Senhor, quantas vezes temos que perdoar? Você conhece a história. 70 vezes 7. Se nós não perdoarmos, nós não temos noção de quão grande é a nossa dívida diante de Deus. Nós só vamos conseguir perdoar a partir do momento em que a nossa mente foi transformada pelo poder do Evangelho. Consequentemente, teremos a noção do quão grande amor de Deus nos alcançou nos perdoando. E daí, então, os nossos relacionamentos serão relacionamentos perdoadores. As nossas unidades, elas serão plenas pela ação do Espírito Santo. Sendo assim, Filemões, perdoem, Onésimos, peçam perdão para o louvor da glória do nosso Deus. Deus os abençoe, irmãos. Que a palavra do Senhor fique cravada em nosso coração e nós consigamos avançar fazendo menção do nosso Senhor, para que vivamos para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Não vou cantar, não. Pastor, é contigo, meu irmão. Ore daí, encerrando. Muito obrigado, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Irmão. Ele não se aguenta, hein, Redney? Ele não se aguenta. Ele não aguenta mesmo, meu irmão. É mais forte do que ele. Ai, Jesus. Ainda bem que a Alessandra canta direito em casa, né? Eu não sei como é que são as crianças ainda, mas por enquanto a Alessandra salva o lar. Meu irmão, bênção demais. Vamos orar, vamos terminar por aqui. Feche seus olhos, por favor, e a gente conclui esse nosso tempo juntos. Querido Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, porque ela por si só já é poderosa o suficiente para nos levar a uma mudança de atitude, de comportamento, para transformar o nosso coração, para agir em nossa vida, mesmo diante das nossas resistências ou daquilo que nós discordamos com os nossos sentimentos de injustiça e assim por diante. Mas nessa noite a gente ainda teve o privilégio, Senhor, de ser abençoado, ministrado pela vida do teu servo. Que o Senhor continue usando a vida do César, da sua família tão querida, e conduzindo-os segundo a tua vontade, usando-os para a glória do teu nome, e assim abençoando o teu povo, a tua igreja, Senhor, sobre a face da terra. Pai,
que esta palavra encontre lugar em nosso coração e cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou. Em nome de Jesus. Grande abraço, queridos e queridas. Fiquem com Deus. Paz.